Olá, pessoal. Essa daqui é a interface inicial que vai aparecer quando nós abrimos o nosso software do Revit. Lembrando que o Revit em si, ele não é todo BIM, ele é uma ferramenta de BIM que é bastante utilizada e é aquela que a gente vai utilizar no nosso curso, certo? Mas também temos demais ferramentas em BIM. Quando você abre o Revit, você vai ter aqui a lista, os últimos projetos que você tem trabalhado. Você vai ter também aqui os modelos, que também se utiliza o nome de template. O que é um modelo ou um template? Um modelo ou um template, ele é como se fosse uma pasta em branco que você vai começar a trabalhar com o seu projeto, certo? O modelo de construção, ele tem características próprias de construção, de arquitetura, a mesma coisa, estrutural, a mesma coisa. Então, você pode criar o seu próprio modelo ou template a partir desses modelos existentes ou a partir de um novo, certo? No caso aqui, a gente vai entrar nesse modelo de arquitetura, que é o modelo, no caso, é o que a gente está trabalhando nesse momento. Daí, gente, essa daqui, gente, vai ser a tela inicial de quando a gente abre o nosso Revit. Daqui a gente tanto poderia fazer as nossas alterações e salvar como um projeto, certo? Ou a gente também poderia fazer nossas alterações e salvar como modelo. Por que a gente usaria esse modelo? Por exemplo, se você mudou suas unidades, se você já inseriu suas famílias, seus blocos, se você já inseriu suas plantas e você quisesse que tudo isso já fosse inserido no seu próximo projeto, sem ter que sempre inserir a mesma coisa, você salvaria como modelo, certo? Então você salvaria aqui como template, certo? E da próxima vez que você fosse abrir o seu Revit, você poderia já abrir aquele seu template. Então todas as unidades, as plantas, as famílias, as folhas, as edições de tabela que você já editou, eles já estariam todos inseridos nesse template. Então, você não precisaria a cada projeto sempre inserir isso, certo? Nesse nosso caso, a gente vai começar um projeto do zero. Então, eu não vou usar aquele template, até mesmo porque eu não fiz nenhuma alteração naquele template. Eu vou usar esse modelo arquitetura que já vem como default no Revit, ok? A primeira parte bastante importante do nosso projeto é esse navegador de projeto. Esse navegador de projeto nos permite, entre aspas, caminhar nas diferentes vistas do meu projeto. Então, este projeto inicial que o Revit vem, por exemplo, ele tem dois níveis, certo? Eu tenho aqui, ó, nível 1, que eu poderia renomear chamando, por exemplo, de primeiro pavimento, e esse aqui de segundo pavimento. Então, nessa planta de piso, se eu quisesse trabalhar no nível 1, apertaria nela, e ela já aparece aqui. Se eu quisesse ir para o nível 2, ou seja, esse nosso segundo pavimento, por exemplo, eu apertaria aqui e ele já viria para cá. Observe que no momento que eu aperto nesses níveis, eles já aparecem aqui as diferentes vistas, certo? Então, aqui a gente tem como se fosse a nossa planta baixa do nosso projeto arquitetônico. Aqui nós temos as nossas plantas de forro, certo? Então, é a nossa planta de forro referente ao nível 1. Você tem aqui a planta baixa. Você vê que se você apertou aqui, ó, ele fica em negrito aqui. E você tem aqui a planta de forro. Observe que eu apertei aqui e ele ficou em negrito aqui para me mostrar onde é que eu estou trabalhando, certo? Além disso, nós temos as elevações, que são as elevações se a gente fosse ver a nossa vista, por exemplo, da vista leste, da nossa vista norte. Observe que no momento que eu aperto nelas, elas já aparecem aqui, certo? Essas vistas, elas são apresentadas aqui, ó. Nesse caso, a gente tem o nível 1, que está na cota, esse aqui é a nossa cota, certo? 0, 0. E aqui o nível 2, que está nessa cota, 4.000. Observem que aqui a gente tem que alterar as nossas unidades, ok? Unidade é a primeira coisa que a gente vai alterar no nosso projeto. Então, você aperta na letra U e aperta o Enter. Quando você fez isso, você vai ter aqui as unidades desse teu projeto. Observem que a unidade linear que está trabalhando é em milímetro. Então, é de comum uso que a gente trabalhe
com essa nossa unidade em metros. Então, a gente aperta em cima dele, vem aqui e aperta em metros. Você tem o direito de escolher, você pode apertar decímetros, centímetros, mas é de comum uso que a gente use em metros, certo? Aqui também tem as casas decimais, você quer que as unidades das suas distâncias, das suas cotas, estejam com 0 casos decimais ou com mais ou com menos, né? Aqui múltiplos de 10. Então, no caso, a gente pode trabalhar com 2 casas decimais. Então, se eu tivesse 1 metro e 20 centímetros, ia aparecer 1,20. Então, usando aqui essa unidade de metro e esse nosso arredondamento, a gente já pode dar aqui o OK e ele já vai mudar. Aqui tem as demais unidades que a gente trabalha. Observe que a gente está trabalhando em metro, então a gente já vai ter a área em metro quadrado, volume em metro cúbico, a gente também poderia alterar, certo? Aqui o ângulo em grau, mas você também poderia usar em radianos ou nas demais unidades, que já a densidade, então a gente aperta OK. No momento que a gente aperta OK, ele já mudou aqui a unidade para metro. Observe que o nível 1 está na cota 00 e o nosso nível 2 está na 4,00, certo? Então, essas vistas aqui que eu estou vendo, eu posso apagá-las e trabalhar com a vista que eu quero. No caso aqui, a gente está no nível 1, no nível que a gente viu que era o nosso 00. Entendendo aqui o piso que a gente está trabalhando, as elevações, a gente também tem que ver a escala. A escala a gente vê bem aqui. No AutoCAD era de comum que a gente trabalhasse com desenho e daí a gente usasse a escala trabalhando ali com a planta ou diretamente no desenho. Aqui a gente muda a escala da nossa planta diretamente nessa tecla aqui, certo? Então, você tem aqui, ó, se o nível 1 eu quisesse trabalhar com 1:50, ele já estaria. O que é trabalhar em diferentes escalas? É que quando a gente for importar esse nosso desenho para a nossa planta folha, certo? Nosso A0, A2, ele já vai diretamente com a escala que a gente está trabalhando, certo? Então, vai depender ali do desenho, do tamanho da folha que você quer trabalhar. Então, esse aqui é o nosso navegador de projeto, que é sempre interessante que ele esteja daqui próximo à nossa vista, certo? Mas a gente também poderia modificar a localização dele somente segurando, certo? Com o primeiro botão do mouse e puxando para o canto que a gente quer. Além disso, outra vista importante é essas propriedades. Observe que quando eu aperto aqui no nível 1, ele me dá todas as propriedades desse nível, né? Aqui a gente tem a escala, o modelo, aqui são demais informações que são um pouquinho mais avançadas, certo? Mas aqui está falando de todo ele. Essas propriedades, elas vão servir para qualquer elemento que eu estiver trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando com a parede, eu vim aqui em arquitetura, parede, ele vai me dar as propriedades de todas as paredes disponíveis. Se eu estiver trabalhando aqui com as portas, ele vai me dar as propriedades de todas as portas que eu tenho. Então, essa vista propriedade, ela vai me dar a propriedade do elemento que eu estou selecionando naquele momento. Da mesma forma, eu posso deixar ele aqui e posso mover para um canto que eu ache que fique melhor, certo? Então, se eu quiser ele aqui, eu puxo ele até ele ficar azul, para eu ver que ele veio para essa aba, e se eu quiser ele aqui, eu puxo ele também até ficar azul, e ele vai me aparecer aqui, ok? Caso, por um acidente, eu tenha fechado essas abas, não tem problema. Eu venho aqui em vistas, certo? E venho aqui, ó, interface do usuário, e eu posso colocá-las para aparecer de novo. Como eu tirei, ela está no branco. Então, se eu quiser novamente meu navegador de projeto, para eu ver minhas plantas, eu clico nele, e ele vai aparecer aqui. Se eu quiser de novo minhas propriedades, eu clico nela, elas vão aparecer aqui. Por um acidente, eu também posso, sem querer, minimizar as minhas opções da arquitetura. Se eu fizer isso, é só eu vir aqui, ó, aqui nessa parte direita superior e apertar aqui que ela vai minimizar, mostrando mais ou menos, de acordo com o que eu apertar.
Então, daqui eu posso continuar o meu projeto, ou eu posso fazer todas as alterações, inserir minhas famílias, inserir minhas folhas, minhas tabelas editadas da forma que eu vou mostrar para vocês depois, e salvar como template, certo? Então, aqui no final eu venho como salvar como. Se eu quiser salvar como projeto, eu vou apertar nesse primeiro, certo? E se eu quiser salvar como template, como eu já mostrei para vocês, eu venho em modelo e ele vai estar lá sempre salvo como template que eu quero. Além disso, gente, aqui em cima nós temos as nossas ferramentas que a gente pode usar, certo? Nessa arquitetura, que a gente é a primeira aqui do lado do arquivo, o arquivo é se você quer salvar, se você quer abrir, certo? Essa arquitetura, ela nos mostra como inserir os nossos elementos básicos da arquitetura, seja nossa parede, nossa porta, janela, nossos componentes, que são nossos blocos. Estrutura, ela seria se a gente quisesse inserir elementos estruturais. É comum que na estrutura venha diretamente de um programa de cálculo que você tenha utilizado, um EBERIC, TQS, mas caso você tenha feito, por exemplo, cálculo à mão, e você queira inserir aqui tanto sua arquitetura quanto sua estrutura, você pode trabalhar aqui com a estrutura. Aqui são os elementos de aço, que você também pode trabalhar, dependendo de como for seu modelo. Aqui o sistema, se você está trabalhando com elétrico, hidráulico, aqui já se você está trabalhando com outros tipos de projetos que não sejam arquitetônicos. Esse inserir, ele faz com que você possa inserir outros desenhos ou outras ferramentas. Esse aqui a gente vai trabalhar um pouquinho depois. Esse anotações serve para a gente colocar nossas cotas, nossas elevações, regiões e demais coisas relacionadas, sobretudo, a símbolos e textos. Esse análise a gente vai trabalhar com ele um pouquinho depois. Esses de massa e terreno é se você quiser inserir componentes de massa e terreno na sua arquitetura, se você quiser inserir elevações, variações de terreno, certo? Esse de vista vai ser para editar as nossas vistas, a gente vai ver um pouquinho depois, mas também serve para a gente fazer os nossos cortes. Assim que a gente insere um corte, como eu vou mostrar para vocês mais na frente, ele já aparece aqui dentro do nosso navegador de projeto, porque o corte ele funciona como se fosse também umas elevações, certo? Então ele tem essa mesma lógica da elevação, é uma vista que você pode querer inserir depois em sua planta. E os demais a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Ok, pessoal? Então é só isso, é só para dar uma revisão básica das nossas informações principais do nosso Revit.